dia! Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus. Amém? Vamos começar esse dia com o Senhor, com o nosso Deus glorioso. Amém? Nós andamos pela fé, nós andamos pelo Espírito, pela verdade. Nós não andamos segundo a carne, não andamos segundo as sensações corpóreas. Quando você acorda pela manhã, você tem que se despojar desse peso enorme que é as sensações psicológicas e corpóreas que chamam tanto a atenção da tua cabeça. E você tem que entrar num caminho do invisível, no caminho da fé. A fé é invisível, é um invisível que lida com o invisível. A fé é o caminho do Espírito e não da carne. E você precisa ter fé para andar com Deus, porque este é o caminho que Ele estabeleceu. Ou seja, a fé é o único instrumento que você tem para andar corretamente com Deus. Porque Deus não quer que você ande por essa tangibilidade, por essa apalpabilidade física. O que agrada a Deus? Deus se agrada de fé. Deus se agrada de fé, Deus não se agrada de tangibilidade. Portanto, você tem que acordar e falar assim: eu vou viver por essa glória invisível e eu vou trazer para dentro de mim as realidades que essa fé produz. Tudo bem? O ser humano não foi criado para viver pelos sentidos físicos. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram invertidos, houve uma inversão do ser. Eles deixaram de ser espirituais e passaram a ser sensuais. Ou seja, eles deixaram de viver pelo espírito e passaram a viver pelas sensações físicas. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Veja só como ela está se aproximando dos sentidos. Ela viu que a árvore era boa. O que é isso? Ela começou a usar a sua sensualidade para ser atraída para o pecado. Os olhos foram usados para uma atração. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Para se comer. Boa para se comer. O apetite começou a entrar numa esfera que não era para entrar, né? Ele foi realçado, essa ideia de apetite. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ela era agradável aos olhos, está escrito. Veja como que o homem está sendo atraído para uma coisa que ele não era para ser dominado. E é árvore desejável para dar entendimento. Veja como que a atração do pecado está sendo forjada. Ela está sendo atraída para obter um entendimento que ela já possuía, mas ela queria mais. Então ela tomou do fruto, daquele fruto que Deus falou: não coma deste fruto, você pode comer de todos os outros. Você tem 10 milhões de árvores nesse jardim com frutos diferentes que eu criei para você comer. E você pode comer à vontade todos os dias, mas eu vou colocar uma árvore aqui com um fruto proibido, que eu estou dizendo para você: não coma deste fruto. Ou seja, este fruto é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero que você pense um pouquinho, porque tem gente que não acredita em Adão e Eva, né?
Tem gente que fala assim, essa historinha é muito bobinha. Ai, que historinha bobinha, esse negócio de um casalzinho morando no paraíso. Só que eu vou te falar uma coisa, o Satanás, ele quer que você não acredite nessa história. Ele faz de tudo para essa história ser uma coisinha boba. Porque ele sabe que esta história contém toda a verdade necessária para a nossa salvação em Cristo Jesus. Se você não acreditar em Adão e Eva, você não tem condições de crer em Cristo, porque Jesus é chamado na Bíblia de o segundo Adão. Ou seja, teologicamente, Jesus tem uma relação muito grande com o primeiro Adão. Ok? Se você excluir Adão da sua teologia e dizer que o homem veio do macaco, disser que o homem veio de extraterrestres, olha como Satanás hoje em dia está enganando muita gente, né? O homem veio de extraterrestres, que fizeram o homem. Então, Satanás está tirando a criação do homem do Deus Todo-Poderoso e colocando em criaturas. Ou seja, foram outras criaturas que criaram o homem. Então, isso daí é uma doutrina, é uma ficção satânica para que você tire os olhos da realidade deste homem aqui. Este homem chamado Adão é super importante na revelação bíblica, porque mostra, primeiro, um Criador. O nosso Deus não é um extraterrestre. O nosso Deus é o Criador de todos os seres, do universo. Olha que diferença. O nosso Deus é o Criador e não se pode comparar com nenhum ET. Amém? Se você crê em Deus, você não pode crer nessas teorias idiotas e estúpidas que arrancam o teu coração da verdade e te separam de Jesus, te separam da redenção. Por que você acha que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, teve que se fazer homem para nos salvar? É porque existe uma glória enorme na nossa criação, no fato de sermos homens criados por Deus. Amém? Então a mulher viu esse fruto que Deus tinha proibido e desejou aquele fruto e comeu, e também deu ao seu marido e ele comeu. Agora eu quero que você preste atenção no que aconteceu logo em seguida. Diz assim a Bíblia: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A Bíblia diz que abriram-se então os olhos de ambos. E eu pergunto para você, mas eles não estavam de olhos abertos? Eles andavam de olhos fechados? Não, querido, a Bíblia não está falando dos olhos físicos. O que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando que existe uma percepção interior. Essa percepção, esse entendimento que faz com que você enxergue coisas, entendeu? Que é chamado de percepção, de consciência, que não existia neles antes. Eles começaram a perceber coisas que eles não foram criados para perceber. Pensa um pouquinho nisso. Deus tinha colocado Adão e Eva num estado de perfeição em que eles não tinham pecado, eles não tinham maldade no coração. Eles não tinham essa malícia, essa coisa que pendia para o mal. Eles não tinham esse negócio. Eles nunca precisariam de uma lei dizendo não faça isso, não faça aquilo. Porque o coração deles naturalmente não faria nada
contrário à natureza espiritual gloriosa que eles possuíam. Entende? Mas de repente eles desobedeceram e eles conheceram já o primeiro erro. A desobediência foi a primeira coisa errada que eles conheceram. A desobediência a Deus. E no momento que eles fizeram isso, aconteceu o que Deus tinha predito. Eles morreram espiritualmente. Porque Deus falou: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. Irmãos, a morte, ela não é só física. Tem gente que pensa que morte é o morrer do corpo. Não, a morte é uma relação com o afastamento de Deus. No momento que esse casal comeu esse tal desse fruto, eles morreram porque eles começaram a perceber uma coisa que eles não deviam perceber jamais. Ou seja, a consciência entre o bem e o mal entrou neles. E isso não é bom. Isso você pode falar assim: ué, mas a consciência, saber a diferença entre o bem e o mal não é bom? Não, não é bom, de jeito nenhum. Só é bom você nesse mundo caído que nós já estamos, né? É bom você saber o que é certo e errado. Mas isso só existe porque nós estamos num estado de queda. Porque naquele estado original de perfeição, eles não tinham que conhecer eles não tinham que conhecer a faceta do mal. E Satanás, astuto como é, ele falou: eu vou fazer esses caras conhecerem o que é mal. Porque eles só conheciam o que era o bem. Vocês estão entendendo? Imagina um ser humano sem conhecer o que é mal. É o que eles tinham antes de desobedecerem a Deus. Eles não conheciam nada de mal. Nada, 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 nada. Eles só tinham a consciência do bem e do amor e da verdade. E de repente, os olhos deles se abrem. E essa abertura de olhos foi a pior coisa que aconteceu na vida desse casal e na nossa vida, porque nós somos descendentes desses caras. A palavra de Deus diz que o que aconteceu com eles passou para todos nós. Nós já nascemos com essa consciência, com essa percepção própria. Esse é o grande problema da carne, essa natureza caída. Que nós não temos consciência e percepção de Deus e do Espírito. Nós temos mais percepção do nosso corpo, da nossa necessidade, da nossa fraqueza, da nossa miséria. Essa foi a abertura dos olhos que aconteceu. Eles deixaram de perceber as coisas divinas e tiveram mais percepção de si mesmos. Eles olharam para o corpo deles e falaram: nossa, nós estamos pelados. Nós estamos nus. E eles viram na sua nudez uma coisa desonrosa. Mas eles estavam pelados o tempo inteiro. Tá entendendo? Ninguém chegou para eles e falou assim: Adão, Eva, a nudez é uma coisa desonrosa. Ninguém falou isso para eles. Eles mesmos olharam para os seus corpos e falaram assim: tem alguma coisa errada aqui. Entende? Olha que interessante isso. Não apareceu uma placa no jardim falando assim: não andarás pelado. Mas eles, dentro do coração deles, olharam para os seus corpos e eles tiveram uma percepção de que eles não tinham que andar pelado. Vocês estão entendendo isso? E a palavra de Deus diz que eles começaram a preparar a primeira obra humana
contra a indignidade pessoal. Eles cozeram folhas de figueiras e fizeram uma roupinha para cobrir a nudez deles. Isso aqui é uma simbologia, né? Simboliza o seguinte: o homem está tentando, pelos seus próprios esforços, cobrir a sua indignidade diante de Deus. Mais para frente você vai ver que Deus vai começar a ensinar que o homem não consegue cobrir a sua indignidade, porque o próprio Deus matou um animal, derramou sangue de um animal e fez uma roupa de pele de animais para eles. Isso daqui não é uma questão de vestuário, não é uma lição de vestuário, é uma lição de redenção. Ou seja, Deus estava dizendo assim: filhos, vocês jamais vão conseguir cobrir a indignidade pessoal através das suas próprias construções. Vocês vão precisar depender da minha redenção, daquilo que eu vou prover para vocês, para que vocês sejam salvos. E essa roupinha que Deus fez para eles de uma pele de animal era uma prefiguração da obra gloriosa do Cordeiro de Deus, Jesus, que precisaria vir para redimir a humanidade caída. Vocês estão entendendo? E o versículo 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor. Os caras tinham o privilégio de falar com Deus todo dia, cara a cara, na viração do dia, porque Deus tinha prazer de estar fisicamente, eu digo fisicamente no sentido de perceptivamente, né? Isso não significa, a gente não sabe se eles viam Deus com os seus olhos ou se a glória da fé que eles possuíam no seu espírito era tão perfeita que não fazia diferença nenhuma entre ver com os olhos e comungar com o seu espírito, porque não havia diferença, era tão perfeito a sua comunhão que não havia essa necessidade de ver nada. É isso que eu estou falando para vocês, que a fé é a única coisa hoje que Deus coloca em nosso coração, que nós podemos ter comunhão perfeita com Ele. Porque Adão e Eva, nesse estado de perfeição, eles tinham essa fé perfeita do Espírito. Entende? Eles não tinham pecado, eles não tinham nada atrapalhando essa relação de espírito. Eles não tinham a cabeça pensando, será que? Esse será nasceu com o pecado. Sabe esse será que existe na cabeça humana? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Ele está presente? Essa coisa não existia neles. Era uma glória perceptiva tão perfeita que eles comungavam com Deus todo dia. Mas quando eles ouviram a voz do Senhor no jardim, dessa vez, depois de pecar, ao invés de se alegrar com Deus, eles se esconderam de Deus. E Deus então perguntou ao homem: onde estás? Onde estás? Ou seja, Deus não estava perguntando: Adão, cadê você que eu não estou te enxergando? Porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe onde que Adão estava. Ele estava querendo dizer para ele: Adão, cadê o Adão que eu criei? Cadê aquele Adão que eu formei puro, santo, livre de uma consciência errada? Cadê aquele Adão que eu criei que não tinha percepção das suas necessidades, que não tinha percepção da sua nudez, da sua necessidade? Você está percebendo onde que nasceu a necessidade humana? Você está percebendo aonde nasceu essa ideia da gente estar preocupado com o nosso físico, com a nossa necessidade pessoal? Aonde nasceu essa história da gente olhar mais para o exterior do que para o interior? E ele respondeu:
Eu ouvi tua voz no jardim e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Presta atenção nisso, irmãos, porque isso aqui não é a historinha da carochinha, não. Aqui está o início de toda a nossa miséria como seres humanos. Toda a nossa miséria humana nasce dessa autopercepção errada. Toda a nossa miséria como seres humanos nasce dessa autoconsciência fora da verdade divina. Nós nascemos neste mundo sem a instrução da glória, da verdade, da comunhão com esse Deus que é o centro de toda a significação humana. Está entendendo? Nós só temos significado na comunhão com o nosso Criador. Que é o que eles tinham. Eles estavam em perfeito design. Eles não eram meramente humanos, eles eram humanos invadidos pela glória de Deus. Agora não. Agora eles são meramente humanos, separados da glória espiritual. Porque eles estão dizendo, Senhor, eu ouvi tua voz no jardim e eu tive a percepção clara de que eu estava pelado, eu estava nu. E aí eu tive medo. Presta atenção. Que essa percepção de indignidade e de medo aqui estava o nascimento de toda a desgraça humana, que nasce de duas coisas: da indignidade, da percepção, da autopercepção de indignidade diante de Deus e da autopercepção de medo. Porque tudo o que há de errado no ser humano nasce dessas duas coisas. Desde criança, nós precisamos de uma autoafirmação, nós precisamos ser amados, bem nutridos, nós precisamos ter carinho, nós precisamos ter o carinho dos pais, dos avós, porque isso firma em nós, é isso que firma em nós uma sensação, uma mínima sensação de dignidade, para que a gente possa ser o quê? Adultos, equilibrados e tranquilos. Isso é a psicologia, né? Só que Deus, Ele nos criou para que a gente tivesse isso na relação com Ele, com Deus. Ou seja, o ser humano era tão amado por Deus que ele jamais iria precisar receber isso de outras pessoas, de outros seres, para ele ser completo. Vocês estão entendendo? Se Adão e Eva nunca tivessem pecado, eles iriam ter filhos que também não teriam pecados. Eles não morreriam, portanto, eles não conheceriam medo, eles não conheceriam doença, eles não conheceriam necessidade psicológica. Entende? Eles jamais seriam carentes emocionais. Eles já não nasceriam com esse germe da necessidade egocêntrica. Perceba como que um bebê já nasce egoísta. A criancinha que nasce do ser humano já caído, ela já nasce nesse ambiente interno de necessidade. Porque isso já é um subproduto do que veio de Adão. Mas lá atrás, antes da queda, eles não teriam essa autopercepção de medo, de necessidade, de carência. Eles não seriam egoístas em momento nenhum.
Mas aqui ele está mostrando essa necessidade. Num primeiro momento, Senhor, eu estou me sentindo indigno e eu estou com medo de você. E Deus pergunta para ele assim: Adão, quem te fez saber que estava nu? Essa é uma pergunta interessante. Se só existe um casal na Terra, ele está dizendo, quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, irmãos, presta atenção que isso que eu estou falando, não é uma coisinha boba, entendeu? De estar pelado diante de Deus. Ele está falando aqui de algo poderoso, poderosíssimo, da autopercepção. Autopercepção. Deus não está perguntando, Adão, quem te ensinou que você está sem roupa? Não é isso que ele está falando. Ele está falando, quem foi que colocou em você uma percepção que você não tinha? Eu não criei você para você ter esse tipo de percepção. E agora você está tendo. Uhum. Quem te fez saber que estava nu? A pergunta de Deus é retórica, porque ele sabe que não foi ninguém do jardim, que ensinou isso para ele. Então Deus pergunta, comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Porque essa é a única maneira de você ter uma outra percepção, entendimento que você não tinha antes. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Você percebe que quando o pecado está presente, imediatamente existe a transferência de culpa. Não é verdade? A mulher que me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Quer dizer, eu não comi não, foi ela que me deu. Você está entendendo? Foi ela que deu? Foi ela que deu. Mas eu comi. Você está entendendo? A gente até hoje tem essa desgraça de transferência de culpa. Ah, isso aqui não fui eu não. Isso aqui é o meu cunhado. Isso aqui é minha sogra. Ah, esse aí é o meu filho. Ele é ruim comigo. Ah, meu pai foi ruim comigo. Por isso que eu sou assim. Ah, o mundo é ruim comigo. Eu sou mal pra caramba porque o mundo é mal. Tem músicas assim. As pessoas cantam isso. As pessoas têm cultura em cima disso. Que nasceu desse negócio aqui. Então Deus diz para a mulher, que é isso que fizeste? Deus está inquirindo. Respondeu a mulher, foi a serpente que me enganou e eu comi. Mais outra transferência de culpa. Né? E Deus vai inquirindo. Então o Senhor disse para a serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Veja, é a primeira vez que Deus fala essa palavra, maldito. Ou seja, a maldição entrou no planeta. Entrou o pecado e logo em seguida entrou uma coisa chamada maldição. E você pergunta assim, mas se Deus é bom, é a pergunta do ser humano hoje em dia, por que existe tanta coisa ruim, tanto mal? Entendeu? Porque as pessoas não entendem que Deus não criou o negócio desse jeito. Deus não criou o mal, Deus não criou a maldade humana, Deus não criou a malícia do coração, Deus não criou nada disso. Não é verdade? Então, queridos, eu queria parar por aqui só para dizer o seguinte, olha, graças a Deus que Deus enviou Jesus para se fazer homem, ok? Por que é importante você entender isso? Eu estou terminando meu áudio só com essa lição. Jesus é chamado lá pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, se você leu
a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, você vai entender que o apóstolo Paulo faz uma correlação entre Jesus e Adão. Ele diz que o primeiro homem pecou e a morte passou a todos os homens. Mas ele diz que em Jesus, pela sua morte, a vida é trazida para todos os homens. Ele diz que em Adão, por causa de uma ofensa, todos se tornaram injustos. Mas em Jesus, o segundo homem, pela sua ressurreição, pela sua morte e ressurreição, muitos serão tornados justos pela fé. Assim como a injustiça entrou em Adão, a justiça é trazida pelo homem Jesus. Portanto, se você não acredita em Adão, você também não pode acreditar em Jesus, que é o segundo Adão, que veio consertar toda a desgraça que o primeiro Adão trouxe. E hoje nós temos a vitória, porque Jesus Cristo pagou um preço pelo pecado de Adão. Amém? A palavra de Deus diz que o nosso grande problema não eram os nossos próprios pecados, mas era o pecado de Adão que passou para a nossa natureza. Amém? O grande problema não são os nossos pecados pessoais, mas a natureza adâmica que a gente nasceu com ela. E a palavra de Deus diz que só Jesus conseguiu resolver esse negócio. Porque Jesus, ele não vem consertar apenas o comportamento da gente. Ele veio matar a natureza que Adão passou para nós em espírito. E ele matando essa natureza de Adão no nosso espírito, ele faz com que o nosso espírito receba uma nova natureza. Aleluia! Nós recebemos aqui na terra mesmo, nós não precisamos ir para o céu não, isso é feito na vida de todo aquele que crê e que recebe o Espírito Santo de Deus. Nós temos um novo nascimento, é o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Então é muito maravilhoso isso, amados, o que Jesus fez por mim e por você. Nós temos que ter essa nova natureza, porque é a partir dessa nova natureza que nós podemos ter vitória contra todas as desgraças que o pecado gera no psicológico da gente. Tudo aquilo que o pecado gera na nossa autopercepção. Em como é que a gente se enxerga. Como que a gente se enxerga mais fisicamente do que espiritualmente. Como que a gente está sempre mais ligado às nossas sensações e emoções do que com o nosso espírito. Jesus conserta isso. Toda vez que eu faço os áudios, os irmãos costumam perguntar para mim assim: pastor, como é que a gente vive esse negócio, né, de vencer as nossas raivas, as nossas irritações? Eu falo, existe um poder glorioso na nova natureza, que vem do Espírito regenerado. É isto. Esta é a grande vitória que Jesus veio trazer para nós. A gente deixou de ser filho de Adão e passou a ser chamado filho de Deus. Amém? Em Jesus Cristo. Olha que glória esse negócio. Nós não precisamos fazer sacrifícios repetitivos, cobrindo pecadinhos e pecadões, porque Jesus, com um único sacrifício, ele derrotou toda a nossa história de pecados de uma vez por todas. O seu único sacrifício foi capaz de regenerar o meu espírito e de fazer com que eu não tenha diante dele uma consciência de pecado. Eu não tenha mais culpa, eu não tenha mais o medo de Adão, eu não tenha mais a condenação de Adão.
Eu não tenho mais a autopercepção errada de medo, de indignidade, de condenação, que eu nasci com ela. Eu nasci com isso, mas Jesus me fez conhecer a verdade. E pela verdade eu recebi, pela fé, essa oferta de Deus. E você tem que receber também. Você tem que receber Jesus como teu único salvador dessa desgraça que foi criada lá no primeiro casal. E que passou para você e que você vai passando para os seus filhos e netos. Entendeu? Então existe uma linhagem de Adão em nós, mas agora em Cristo Jesus existe uma linhagem espiritual nova que nasce do Espírito. Nós precisamos deixar de ser adâmicos e passar a ser de Deus em Cristo, pela fé. Se você já nasceu de novo, se você tem essa experiência gloriosa de ser de Jesus, você já não é uma velha criatura, é o que Paulo diz. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é uma coisinha consertada e remendada, não. Aquele que está em Cristo morreu para Adão e nasceu para Deus. Portanto, eu acordo todo dia de manhã, falo glória ao nome do Senhor, que eu já não sou mais de Adão, eu não sou mais da queda, eu não sou mais do pecado, eu não sou mais do fracasso, eu não sou mais do medo, eu não sou da indignidade, eu sou de Jesus, eu sou da justiça perfeita, eu sou de uma relação perfeita com o Pai, eu sou de uma relação perfeita com o amor, eu sou de uma nova classe de ser. Eu pertenço a uma outra categoria celestial. Mesmo aqui no meu estado ainda meramente humano, mesmo com o meu corpo ainda necessitando transformação, eu já recebi uma transformação definitiva no meu espírito para todo sempre, e essa glória já está em mim, e eu piso na cabeça de Satanás pela fé, dizendo: Satanazinho, diabinho idiota, você não tem poder sobre o meu pensamento, você não tem o poder sobre a minha alma, você perdeu todos os teus direitos de ficar me dirigindo, de ficar determinando o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que sentir. Nós temos vitória completa sobre esse ser diabólico que fez com que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíssem no engano. Nós temos poder contra ele, nós temos poder contra todos os demônios dele, porque nós temos a autoridade recebida de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Essa é a história resumida da redenção que há na cruz de Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro, no sacrifício eterno que Jesus fez por mim e por você, para que a gente, crendo nisso, nós sejamos salvos do poder de Satanás, do poder do pecado e da morte. Amém? Todo aquele que crê nisso, recebendo essa nova natureza, não precisa mais ter medo de morte, porque a morte física não implicará jamais em morte espiritual. É o que Jesus falou. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Aleluia. A morte desse corpinho aqui já não é mais morte aos olhos de Deus. Sabe o que é morte? Morte é o sujeito morrer fisicamente e descobrir que ele ainda não tem Jesus e ele não terá Jesus eternamente. Isso é morte. Portanto, nós temos que decidir isso antes de morrer. Se você ainda não tem Jesus, se você está ouvindo a palavra de Deus, não morra sem Jesus, por favor. Fala: Deus, eu quero receber a tua oferta. Eu preciso receber essa oferta aqui agora, já, hoje. Não pode ficar para amanhã esse negócio. Eu me arrependo, né? Quando você diz eu me arrependo, significa: Senhor, eu deixo de querer andar em Adão e eu quero andar segundo a salvação que há em Jesus para mim.
Me ensina isso, eu preciso aprender isso, eu preciso viver para o Senhor, eu preciso aceitar o teu poder, a tua capacidade, a tua salvação, eu preciso aceitar a tua justificação. É o Senhor que me faz justo. Não é a minha religião que me faz justo. Não é ir na missa que me faz justo. Não é participar da hóstia que me faz justo. Não é tomar o pão da Santa Ceia que me faz justo. Não é dar dízimo que me faz justo. Não é dar esmola que me faz justo. O que me faz justo é aceitar Jesus e a sua justiça e falar: Senhor, eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo diante de ti, dizendo: eu não tenho condições de apresentar nada diante do Senhor para me fazer justo. Eu recebo o sacrifício de Jesus por mim. Eu recebo esse sangue que me faz justo, que cobre a minha imperfeição eternamente. Vamos orar? Vamos orar juntos? Diga assim: nosso Deus querido, eu entendo pela fé que o Senhor veio me tirar debaixo da maldição, me tirar debaixo desse poder chamado pecado, dessa indignidade que eu nasci com ela, que eu recebi de Adão e de Eva. Ó Senhor, eu aceito na minha vida o teu glorioso sacrifício, que me tira de debaixo dessa tirania infernal chamada culpa, pecado, indignidade, inferioridade, medo, para aceitar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que traz para mim uma dignidade que não é minha e que jamais será minha, para me levantar do estado de queda que eu nasci e me colocar firme na presença de Deus eternamente, não como uma mera criaturinha, mas como filho glorioso do Deus eterno. Aleluia! Eu recebo Jesus hoje no meu coração. Se você ainda não fez isso, receba. Deus, eu recebo Jesus. Jesus é a única oferta divina que pode me transformar e que pode me fazer filho amado do Senhor. Eu não posso dizer essa frase: eu sou filho de Deus, sem ter certeza de que é Jesus que está me fazendo filho de Deus. Dizer que eu sou filho de Deus sem ter a percepção de Jesus é uma mentira, é uma falácia. Você só pode ser filho de Deus recebendo em você o Filho de Deus, Jesus. Pai, muito obrigado por essa verdade, porque essa é a verdade que nos transforma. Esta é a verdade que destrói Satanás e a sua mentira para sempre. Portanto, receba Jesus, receba a sua oferta. Se você já é crente em Jesus, reafirme essa glória em você. Não viva sendo de Jesus, não viva na inferioridade da culpa, na inferioridade do medo. Viva nessa glória e nessa certeza do poder de Deus em você, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor te dê um dia abençoado na sua presença, em nome de Jesus. Amém.